Olá, galera! Bem-vindos ao meu canal. O que vamos comer hoje? Então, hoje eu preparei algo especial. O pessoal pergunta, o prato que você entrou no MasterChef, qual foi? Então, como o MasterChef 60 a mais foi uma edição especial e foi a primeira, ele não teve aquele processo da colher, mas teve um baita de um processo que a gente estava voltando da pandemia, né? A coisa estava tentando se normalizar, tanto que a gente fazia o teste quase que um dia sim, um dia não. E eu vou mostrar o que eu entrei, foi um escondidinho de mandioca, macaxeira, como vocês conhecerem, com um ragu de linguiça artesanal flambado na cachaça. Eu utilizei um queijo canastra para não ficar muito forte, porque o parmesão eu acho que é forte, para isso eu queria que fosse uma coisa mais harmoniosa. E fiz um concassê de tomate com cebola roxa. Ficou uma delícia e é um prato que vocês podem servir em casa tranquilamente, porque é um prato completo. Você já tem a proteína, tem o carboidrato, fazer uma saladinha, tem esse concassê, ele dá uma acidez no prato. Mas se quiser uma saladinha também, vai junto, faz uma saladinha e é perfeito. Bora a receita? Então, galera, eu vou colocar na pressão esse aipim, mandioca, macaxeira. Eu tiro essa fibrazinha que fica dentro, sabe? Olha, sabe aquela fibrazinha que quando você cozinha ela fica solta, né? E para fazer o purê é melhor já tirar, que daí fica mais fácil. Então eu tirei de todos. E a mandioca, vou colocar, encher de água, cobrir. A mandioca, quando ela é nova, ela cozinha de 15 a 20 minutos. Quando ela é mais velha, é um horror. Eu no MasterChef peguei uma que eu tive que fazer milagre, porque ela não cozinhou bem. Umas ficaram molinho no pedaço, outra ficou dura. Eu tive que usar o que deu. Mas na cozinha é isso, você não pode desistir e fazer realmente o que você tem da melhor maneira. E agora é época do aipim, mandioca. E então ela cozinha mesmo mais rápido. Se você quer fazer, no meu caso, que eu quero fazer um purê, eu deixo 15 a 20 minutos. Mas quando você quer ela mais durinha, para fazer fritinha, aí você deixa menos, deixa 15 e dá uma verificada. Quando o garfo você conseguir sentir que tá mole, você desliga, tira da água e já faz o que você tá proposta a fazer, tá bom? Eu vou colocar na pressão e mostro para vocês, daqui 15 minutos eu mostro para vocês como que ficou. Se tá bom 15 ou se deixamos mais 5, ok? Então, agora eu vou fritar a linguiça. Eu já tirei ela, ela tem uma tripinha, né? Tirei e vamos fritar. Daqui a pouco, que ela tiver mais fritinha, eu mostro para vocês antes de colocar a cachaça para flambar. Porque eu vou ter que fritar, aí eu vou reservar para fritar a cebola e os demais ingredientes que vão pro molho. Mas eu mostro para vocês. Então, tô fritando ainda. Eu tô usando uma panela. Essa panela é velhinha, é uma panela de ferro fundido, que é ótimo para esse tipo de prato, sabe? De molho, que ele faz um fundinho depois para dar um gosto na hora que você coloca a cebola. E então é assim, ela não é muito linda, ela é bem antiga, mas a comida eu acho que fica muito mais saborosa e porque ela vai mais lento. O ideal ainda seria se fosse num forno a lenha, num fogão a lenha, com uma panela assim. Aí a comida fica muito mais saborosa.
Mas daqui a pouco eu volto a mostrar para vocês como que tá a linguiça, como eu quero que ela fique. Agora eu vou colocar a cachaça e flambar. Botar fogo na cozinha, na realidade. Só tô muito cuidado para não vir no cabelo, para não se queimar. Pronto. Vou reservar e vou começar a fritar, tirar um pouco da gordura, que essa aqui, essa linguiça bem gordinha. E daí vou refogar a cebola, mas eu já mostro para vocês. Acabei de desligar a panela, deu 15 minutos, vamos abrir também para ver como é que está. Vou colocar a cebola para fritar, reservei aqui a linguiça, tirei o excesso de gordura. Agora vamos fritar a cebola. Eu vou colocar alho poró, tomilho também estou usando. Um pouco de alho poró. E vamos deixar isso daqui fritar. A hora que ela estiver bem mais murchinha, eu volto com a linguiça e aí eu coloco o tomate, ok? Aí eu mostro para vocês. Agora aqui vamos fritar. Não acrescentei sal em lugar algum, porque a linguiça ela é salgada, ela é bem salgada. Aqui eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. Usar meu presentinho novo que eu ganhei com os meus filhotes da Le Creuset. Vou deixar ela, assim que ela murchar, eu mostro para vocês novamente. Eu vou colocar a linguiça novamente. Eu fiz um caldo ontem de carne com umas aparas de um outro prato que eu estava fazendo. Então eu fiz um caldo e eu vou usar aqui. Eu sempre que eu uso, se eu fizer carne de frango, que eu tiro os ossos, eu sempre faço um caldo para eu utilizar na comida que eu vou fazer, que é muito mais saboroso do que comprar esses caldos pronto em caixinha, não sei. Eu prefiro, né? Apesar que existem caixinhas de ótima procedência, mas eu utilizo esses aqui, os meus, e ele dá um outro sabor do que você apenas usar água, é outra coisa. E agora eu vou colocar uma passata e já mostro para vocês. Estou usando uma passata porque o tomate fresco, ele não tá muito bonito. Ele tá verde, caro e não tá ficando um molho como eu gosto. Então, eu estou usando uma passata, que quando você usa uma passata ou tomate ou pomodoro pelate também, é outra coisa. Teu molho fica com a cor que você quer, o sabor, e você não passa raiva, porque o nosso tomate caro que tá, branco, te irrita. Não é o molho que você quer fazer. Então, esse aipim demorou 15 minutos para cozinhar. Ele já tá bem mole. Agora, quente, você tem que esmagar para fazer o purê. Com ele quente, porque se ele esfria, você não consegue fazer esse purê. Então, bora esmagar isso aqui. Se você não, quando ele não tá muito bom, quando ele não cozinha bem, às vezes você tem que passar na peneira para fazer um purê mais
mais leve. Mas aqui ele tá ele cozinhou bem. Eu acredito que só com esse esmagador aqui eu vou conseguir. Eu já mostro para vocês o resultado, tá? Mas é isso aqui que vocês têm que fazer. Cozinhou com ele quente, ele fica com um pouquinho de líquido, bem pouco, só para você conseguir esmagar. Então, ficou o purê assim. Agora eu vou colocar uma colher de manteiga. Eu dei uma leve derretidinha, porque ela estava gelada. E como eu quero que ela misture, porque a mandioca não está tão quente. Não coloquei sal ainda e não temperei nada. Agora eu vou misturar aqui. Eu tenho um caldo de carne que eu fiz, se quiserem eu mostro no vídeo como que eu faço esses caldos de carne. E de carne, de frango, e eu vou colocar um pouquinho para ele ficar um pouco mais diluído, sabe? Eu prefiro com caldo de carne do que com leite, qualquer coisa assim, porque o leite já vai ter, tenho a linguiça que é gordinha, né? Vou ter a manteiga, então acho que vai ficar um pouco indigesto. Mas com o caldo de carne ele fica super bom. Se não tiver caldo de carne, pode ser com água também, mas de preferência usem água quente, sabe? Que daí ele fica um pouco mais diluído, principalmente até para montar no prato, fica mais fácil. Olha aqui. Agora, como não tem sal nada, eu vou colocar um pouco de sal, um pouquinho, não vou pôr muito, porque tem a linguiça, que também tá salgadinha, e para ela não ficar muito, um prato muito salgado. Vou usar uma pimentinha do reino, bem fininha. E é isso. Assim fica o nosso purê, que vai ser para montar o escondidinho. Bora a montagem do escondidinho. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite na parte do fundo da travessa. Aí você dá uma espalha bem e ele ajuda. Agora vamos montar o purê de mandioca. O purê de mandioca e daí o molho. Aqui, assim, editar, né? Agora, vou colocar o molho. Vamos esconder essa linguiça, esse escondidinho. É lógico, né, que aqui eu tô fazendo com mais calma, etc. Porque no MasterChef não rola, né? Não rola essa história de calma. É pressão, é tempo. E agora vamos cobrir. E daí eu coloco finalizo e mostro para vocês. Você vai espalhando. Isso eu já deixei o forno aquecendo para eu colocar no forno para dar uma douradinha. Eu vou colocar um queijinho, né, por cima e daí para dourar. Aí eu mostro para vocês. Agora eu tenho aqui queijo, eu usei no MasterChef queijo canastra. Eu não encontrei o queijo canastra. Então eu tô usando o queijo Minas padrão, que também é muito saboroso. E eu tô misturando com um pouquinho, uma mistura de farinha de pão e tomilho, que daí a farinha de pão ajuda a ficar, a hora de gratinar, ele fica mais queimadinho assim, mais douradinho. Queimado não, dourado. Queimado não pode nada, né? Fica douradinho.
Quando eu fiz para o MasterChef, eu não consegui deixar dourado, porque aquele fogão chegava em o que eu faria o que eu quisesse, menos dourar. Mas foi bom, estava bom. O importante é que o sabor estava gostoso e que os jurados curtiram e me deram um avental. Foi muito bom, foi uma experiência muito massa, única. Jamais imaginaria aquilo. Foi muito bom. Já me perguntaram se fosse para fazer novamente, se te chamasse ou você entrasse para fazer, você faria? Faria com certeza. Mas com certeza mesmo. Agora eu vou deixar o forno e para dourar. E a hora que ficar pronto eu mostro para vocês. Tirei do forno, deixei, ficou 8 minutos em potência 200 graus e ele já ficou assim. Como ele estava quente, eu queria mais, só que desse uma gratinada. Vamos ver como ficou. Aqui. Vou usar aqui o tomate concassê, aqui do ladinho. E quiser fazer um enfeitinho, uma ceboletezinha aqui assim. Assim. Olha aqui. Então, o cheiro tá uma delícia. Vamos experimentar, então, né? Bora lá. Assim. Vou colocar um pouquinho desse concassê junto. Ai, deve estar quente. Delicioso. O sal tá perfeito. Eu não coloquei sal no molho por causa da linguiça. E só coloquei, acrescentei um pouquinho de sal na mandioca, depois que eu finalizei. Tá uma delícia. Mega recomendo. Façam em casa. Vocês vão ver. É um prato delicioso. Todo mundo vai curtir. E se vocês gostaram, dá um likezinho. Se inscreve no canal. Dá um like. Aciona lá o sininho para receber as novidades. Se tiver sugestões, por favor, coloquem, que se eu souber, eu vou atendê-los com certeza. E foi esse o prato que eu entrei no MasterChef. Se você tem um sonho, não desiste. Vai aparecer 1000 dificuldades, mas seja persistente, resiliente e corre atrás que você consegue. Você viu que eu fiz um prato super simples? Então, é isso aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Beijão!